Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de arquitetura MSX, onde nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o VDP da MSX. Então hoje nós vamos falar ali sobre o nosso queridíssimo registrador de modo 02. Na última aula nós falamos sobre os registradores 0 e 1. Então agora vamos continuar no registrador de modo 02. E para que vocês entendam o registrador de modo 02, a gente vai ter que explicar para vocês um conceito do VDP, chamado a tabela de nomes, ou do inglês Names Table. Então, se você quer entender o que é a tal da Names Table, ou tabela de nomes do VDP, e para que serve o registrador 2 do VDP, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Então vamos embora, pessoal. E aí, meu amiguinho escovador de bytes, como sempre, a nossa teoria das aulas de arquitetura está toda aqui, ó, no nosso queridíssimo versão revisada do livro vermelho da MSX, que está aqui online. A gente tem esse link aqui sempre. Não se preocupe, porque esse link aqui vai estar lá na descrição do vídeo para você poder conferir. E aqui, se a gente for nessa opção aqui, Vídeo Display Processo, a VDP, é onde está a nossa teoria. E vocês vão ver que a teoria de hoje é bem tranquila, porque como nós estamos aqui no registrador de modo 02, se você tiver a curiosidade de olhar aqui a documentação, você vai ver que é um registrador que só tem uma coisa, um monte de zeros e um endereço no qual é calculado. E aí você vai ver que aqui tem o endereço ao qual é calculado o endereço base da tabela de nomes do seu MSX, que pode variar de computador para computador, de arquitetura para arquitetura, por isso que ele fica nesse registrador. E aí, amiguinho escovador de bytes, para você entender esse registrador, você primeiro vai entender que katsu é esse aqui de Name Table Base, ou tabela de nomes. O que é a tal tabela de nomes do MSX? E aí nós vamos para uma outra teoria. Então, amiguinho escovador de bytes, a outra teoria que nós vamos usar é aqui do nosso amigo Marcelo, que eu já falei aqui algumas vezes nos vídeos, né? Inclusive acho que tem até uma entrevista com ele aí em um dos vídeos aí da MSX Rio, onde ele tem esse treinamento aqui, ó, mais MSX, MSX-ALL, cursos Basic e o Basic 15, e ali ele explica pra gente em Basic o que é a tal da tabela de nomes, né? Então, amiguinho escovador de bytes, você tem que imaginar a tabela de nomes como se ela fosse um mapa da memória, um mapa na memória VRAM da MSX, de o que é que vai estar escrito na tela, tá? Essa tabela de nomes ela varia de acordo com a screen que você está. Então, amiguinho escovador de bytes, pensa que a tela do MSX, vamos desenhar aqui uma tela bem brusca aqui para vocês, está dividida em pedacinhos dentro da VRAM do VDP, tá? Da VideoRAM do VDP. E pensa que cada pedacinho desse aqui está representado numa tabela que começa no endereço 0 da VRAM, ou seja, no endereço 00 hexa, e que vai até o endereço 959. Se a gente olhar lá a calculadora do programador e colocar 959 em decimal, você vai ver que esse número em hexadecimal é igual a 3BF. Então, de 00H até 3BFH, dentro da VRAM, aqui eu não estou falando da RAM da MSX, tá? Aqui eu estou falando da VRAM. Quando nós estamos em screen 0, esse é o espaço que nós temos para escrever coisas na tela. Lembrando que a screen 0 ela é uma tela de modo texto. Se a gente pegar lá que cada caractere ocupa um total de 8 bytes e que nós temos aqui 959 bytes para escrever, se nós dividirmos esse valor por 8, nós vamos ter 119 caracteres que a gente pode escrever na nossa tela. E aqui, ó, a gente tem um exemplinho muito claro de como o mapa funciona. Se a gente chegar aqui, por exemplo, e der esses dois comandos aqui, screen 0 para entrar na screen 0 e vpoke, sendo que o vpoke
é o comando do BASIC para escrever na memória de vídeo do MSX. Aqui nós damos um endereço e o código ASCII do caractere que nós queremos escrever. Então vamos chamar aqui o WebMSX e vamos escrever esse programinha aqui. Ó. Vamos colocar aqui 10 CLS, 20 screen 0 e 30 vpoke 0,65. Vamos dar um run. E aqui, olha só que interessante, ele escreveu o A aqui na primeira posição da tela. Porque nós escrevemos lá na VRAM na posição 0. Então aqui, amiguinho escovador de byte, já dá para entender que essa parte da tela aqui, ó, nós escrevemos o A aqui, acessando diretamente a vídeo RAM do nosso MSX com o comando vpoke. Amigo escovador de bytes, como é que é dividido esse espaço de memória aqui, que na verdade é uma representação do mapa do MSX? Como eu disse, isso varia de screen para screen. Então hoje nós vamos focar só na screen 0, tá, pessoal? Porque se a gente fosse falar de todas as screens, o vídeo hoje demoraria muito tempo e a gente não consegue fazer ele caber em 20 minutos, tá? Então, para fazer o vídeo de hoje caber em 20 minutos, nós vamos falar da screen 0. Então, a gente precisa entender como é que é representado um caractere aqui na screen 0. Na screen 0, um caractere é representado dessa forma. Você vai ver que nós usamos 8 bytes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada linha dessa aqui é 1 byte, certo? A diferença essencial da screen 0 para a screen 1 é que na screen 0, os caracteres eles são 8, ou seja, eles têm 8 linhas, mas eles só têm 6 colunas. Então, se você numerar aqui, você vai ter 1, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um caractere na screen 0 é uma matriz de 8 por 6. E se você não sabe o que é uma matriz, vai lá nas aulas de algoritmo, que a gente está explicando para vocês o que é uma matriz. E aí ele vai pintar aqui as coisinhas de acordo. Então no A ele vai pintar algo mais ou menos assim, né? Vai pintar esse cara. Aí vai pintar esse cara aqui. Então, aí ele vai pintar esse cara e esse cara. Depois vai pintar esse cara, depois vai pintar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. E aí vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Para vocês verem que ele está desenhando um caractere A aqui. E assim vai ser o desenho do nosso queridíssimo caractere A screen 0. Então, amiguinho escovador de bytes, se ele no eixo X aqui, ele só vai usar 6 pixels para desenhar e no eixo Y ele vai usar 8 pixels, nós podemos usar a matemática para ver quantos espacinhos a gente vai ter aqui. E aí, meu amigo, com a ajuda da matemática, nós chegamos a essa tabelinha aqui, que é a tal tabela de nomes do VDP, quando nós estamos falando de screen 0, tá, meu amiguinho? Então aqui, ó, escovador de bytes sagaz, começando no endereço 0, indo até o endereço que aqui no caso é aquele 3BFH que eu mostrei para vocês. Nós temos 40 posições em hexadecimal que começam do 00H e vão até esse endereço aqui. Então aqui, ó, aqui é o endereço inicial 0, aí aqui é o endereço 10 em hexa, aqui é o endereço 20 em hexa, aqui é o endereço 30 em hexa e aqui é o endereço 39 em hexa. Mas lembrando para você que a gente começou no 0, toda vez que a gente começa no 0 e vai até 39, nós temos 40 posições da matriz na direção horizontal, ou seja, eixo X, que significa que nós temos 40 colunas. E se nós olharmos aqui, ó, as linhas, olha só que interessante. Nas linhas aqui, ó,
nós temos os bytes que vão até aqui. Então, se nós começamos no 0 e fomos até o 23, nós temos 24 linhas. Por isso que o modo Screen 0 tem 40 colunas por 24 linhas. Porque a memória VDP do MSX, que representa o que está desenhado na tela, tem esse mapa aqui. Tá muito porreta a aula de hoje, não tá não, meu amigo escovador de bytes? Se você concorda comigo que a aula de hoje está muito porreta, clica aqui no botão valeu e me dá um presente de Natal. Aproveita que nós estamos aí na Natal, ó, e bota aí um presentinho pro Manel. Clica no botão valeu e doe qualquer quantia pro canal. Toda doação é voluntária, doa quem quer, o quanto quiser. Se você quiser dar um presente de Natal mais permanente aqui pro The Byte Creator, clica aqui nos nossos programas de patrocínio. Você pode clicar aqui no botão do YouTube Seja Membro e se tornar membro do nosso clube de canais. Ou você pode, amiguinho escovador de bytes, entrar lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e dentro do Patreon você pode também assinar nossa taxa de $1 e lá você ganha todos os benefícios. Os benefícios são dados, esteja você aqui no canal do YouTube ou lá no Patreon. E que benefícios são esses? Acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos Thank You Discs na faixa, você ganha os nossos Thank You Discs na faixa, um chat de bate-papo exclusivo comigo, com os outros escovadores de bytes, para você conversar comigo, tirar suas dúvidas, propor temas aqui para o canal. Normalmente eu faço vídeos aí com a galera que quer aprender a fazer coisas, né, temas interessantes para o canal. Você pode propor e, obviamente, participar dos nossos sorteios quando eles acontecerem. Os verdadeiros escovadores de bytes participam aqui dos sorteios do canal. Então vem comigo, vem participar do nosso programa de patrocínio e vamos lá continuar, porque a gente ainda está só arranhando as nossas tabelas do VDP. Então vamos continuar aqui com a tabela de nomes lá do nosso queridíssimo VDP e vamos aprender como é que o MSX lida com as telas. Vamos embora. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos dar um lixo aqui no nosso programinha e vamos dizer que a gente quer escrever lá no endereço final da tela, né? O endereço final da tela a gente sabe que é o endereço 39. Então vamos tentar aqui mudar aqui de 0 para 39 e ver o que acontece. 39,65, porque nós queremos escrever o A. Vamos dar um run. Olha só que interessante. Ele jogou o cara aqui, ó, que é a última posição da tela. E agora, para mostrar que essa é a última posição da tela, vamos trocar aqui de 39 para 40 para ver o que ele faz. Vamos dar um run. Olha lá, agora ele já colocou na primeira posição da segunda linha. Por quê? Se nós observarmos aqui a nossa tabela aqui, o Basic, quando recebeu o endereço 40, quando ele chegou aqui no 09, ele foi para o endereço 28H e colocou o cara aqui, ó, no nosso queridíssima primeira posição da segunda linha. Então, só para a gente identificar isso aqui, vamos dar mais um CLS aqui. E, em vez de passar esse endereço aqui em decimal, vamos passar ele em hexa. Então vamos dar um lixo aqui. Para passar em hexa, nós passamos o EH28,65, que é esse cara aqui. E vamos dar um run. Tá lá, ó, no mesmo lugar. Então, amiguinho, você pode usar aqui valores em decimal, e aí você usa esses valores aqui de 40, ou você pode usar o valor em hexadecimal, e aí você passa esses valores aqui de endereço. Lembrando que isso aqui é na VRAM, não é na RAM do MSX, e que a VRAM do MSX só tem 16K. Então lembra sempre de não confundir o que é VRAM com o que é RAM. O que nos traz de volta, amiguinho escovador de bytes, a nossa teoria da aula de hoje, que é o registrador de modo 2. Então, amigo escovador de bytes, tudo que você precisa saber sobre o registrador de modos 2 é que aqui é um número que o MSX usa para calcular aonde começa a tabela de nomes, dependendo da screen que você está. Você não precisa conhecer essa conta,
Você não precisa atualizar esse valor, você não precisa mexer nesse valor. Mas algumas funções, tanto do Basic quanto do Assembly, né, quanto da BIOS da MSX, né, o Assembly não tem função, mas o Assembly usa as funções da BIOS da MSX para acessar esse tipo de coisa. Vão consultar esse cara para saber o que é a tabela de nomes. Tá? Hoje nós arranhamos muito por cima a tabela de nomes. Nós vamos falar muito sobre ela daqui para frente e outras tabelas que vocês vão precisar conhecer, a tabela de caracteres, a tabela de cores, a tabela de sprites. Cada uma dessas tabelas tem o seu uso e cada uma dessas tabelas ocupa um pedacinho lá da VRAM do MSX. Então hoje você começou a dar o primeiro mergulho na VRAM do MSX, conhecendo a tabela de nomes, que é a tabela principal, que vai indexar a sua tela e guardar ali as informações que o MSX precisa para fazer o desenho da tela, e esse registrador é importante por causa disso, tá, pessoal? Então agora vocês sabem para que serve o registrador de modos 2, e vocês têm um conhecimento muito básico da tabela de nomes, que vai ser estendido muito mais aí nas próximas aulas. E com isso, meu amigo escovador de bytes, nós matamos a nossa aula de hoje, não há tempo para mais nada. Vocês viram que a aula de hoje foi um pouquinho mais curtinha que as outras, até porque é um registrador de modo muito simples, o 2. Ele serve apenas para que as funções e o próprio MSX consulte ali a tabela de nomes, encontre onde está a tabela de nomes e, consequentemente, possa desenhar a tabela. Então, foi um vídeo bem tranquilinho, bem fácil de fazer e bem rápido, digamos assim, em comparação com os outros. Na próxima aula, nós vamos seguir com os registradores de modo do MSX. E nas aulas futuras vamos falar muito mais sobre a tabela de nomes, vamos falar sobre tabela de caracteres, tabela de cores, tabelas de sprites, quando estiver falando de Screen 2. Vamos ver como é que a Screen 3 funciona com essas tabelas também, enfim. Nós temos muito conteúdo para ver ainda e, consequentemente, nós vamos ter muitas aulas ainda sobre o VDP do MSX, porque o VDP do MSX é um assunto muito importante para nós, desenvolvedores, que um dia querem talvez escrever o seu joguinho para o MSX, todo mundo quer escrever um joguinho para o MSX, e a gente precisa ter um conhecimento muito profundo do VDP, então a gente vai ficar muitas aulas ainda falando sobre VDP, esmiuçando bem devagarzinho cada um desses detalhes do VDP que são importantes para a gente construir nosso software, ou nosso jogo, seja lá o que quer que você queira escrever para o seu MSX, você possa estar ali, ter aquele conhecimento muito sólido na sua cabeça. E agora chegou o momento do Amplexo, amigo, do abraço caloroso naquela galera aqui da lateral do vídeo, que são os nossos amigos aí que estão inscritos no nosso programa, nos nossos programas de patrocínio e que fazem esse canal crescer e acontecer. Então, um abraço todo especial ao nosso último verdadeiro escovador de bytes, que é o Ricardo Jardim, que entrou aqui, ó. Ai, caramba, tá difícil. Espera aí que eu vou achar aqui. Ricardo Jardim, que entrou aqui no nosso programa de clube de membros do YouTube. E todos os outros aqui, que os nomes estão aqui, desde o Leão Manes, o nosso primeiro verdadeiro escovador de bytes, até o Ricardo Jardim, o nosso último escovador de bytes. Meu beijo maravilhoso para vocês, meus amigos que estão me ajudando a construir esse canal. Então, amigo escovador de bytes, não se esqueça jamais de ser feliz e não se esqueça também de se inscrever, compartilhar, dar o like no vídeo e, acima de tudo, seja feliz e se prepare porque esse mês de dezembro aí vai ser um mês curto, mas vai ser um mês muito legal. Então, um grande beijo e até a próxima. Seja feliz.